A gente tem um código tributário e regras tributárias muito complexas no Brasil, né? Uma reforma tributária, ela deveria vir para simplificar todo o nosso sistema tributário e até deixar mais transparente para o consumidor, para o contribuinte, o destaque de quanto ele está pagando de imposto em cada serviço ou cada bem que ele está comprando. A nossa reforma tributária, no meu ponto de vista, ela começou de uma forma e terminou de outra. A gente começou a criar uma série de benefícios, beneficia uma área ou cria uma outra, beneficia um setor ou cria-se uma regra de fator redutor para outro setor. E tudo isso começou a criar uma série de previsões dentro do regramento, né, de como seria a reforma tributária, que foi deixando ela cada vez mais complexa e foi cada vez mais aumentando a expectativa de quanto vai ser o nosso EVA final, né, que deve ser algo em torno de 28%. Ou seja, não se tem ainda ideia de quanto será o IVA, é isso? A gente tem uma expectativa, né, lógico que a gente não tem um número oficial final, assim, né? Deve ser algo em torno de 28%. Tá? Que é bem alto em relação ao mundo. É bem alto em relação ao mundo, né? Mas muito se dá por causa disso, tá? A gente foi criando exceções dentro da regra, né? Então, isso tudo foi deixando ela cada vez mais complexa. Quais são fatores de redução? Quais não são fatores de redução? Quais setores são beneficiados? Quais estão alíquota zero? Tudo isso foi entrando para dentro da reforma tributária e foi deixando ela cada vez mais complexa, né? A gente tem, por exemplo, alimentos básicos, eles fazem parte de uma alíquota zero. A indústria, ela pode se utilizar de créditos de uma certa forma para ir abatendo e no final se ter um benefício. Mas tudo isso foi deixando ela muito mais complexa do que ela deveria ser no início dela, né? Então, eu acho que ela deveria ter sido feita com um pouco mais de calma sobre o todo, para a gente ter algo mais consolidado, tá? Ou seja, era uma discussão técnica que se tornou, na verdade, uma discussão de lobby. Porque eu me lembro de todo mundo. A reforma tributária tem exceção para absorvente feminino, como se isso fosse item para constar numa reforma. Nós estamos falando de higiene feminina, tudo bem. Aí nós estamos falando de uma série de produtos. Se alguém inventar uma tecnologia que a mulher não precisa mais de absorvente, vai estar um texto ali, vai estar uma roda de carroça lá, uma regra sobre roda de carroça que ninguém usa mais. Eu estou aqui criando, obviamente, uma elucubração, um exemplo extremamente hipotético, mas foi-se num detalhe que a reforma constitucional deveria se prender a princípios, eu suponho. Se teve muito essa discussão da questão de setores, né, buscarem ter os seus benefícios, que foram deixando mais complexo ali a regra da reforma tributária. Quando a gente começa a entrar muito no detalhe, realmente a gente pode deixar muito mais complexo uma regra que não precisaria ser, perfeito, Piotr? Então, de novo, a reforma tributária, no meu ponto de vista, ela começou de uma forma que poderia ser muito mais simples e que terminou-se muito mais complexa, e por isso que a gente vê muitos empresários e muitos investidores até com dúvida de como eles vão aplicar todas essas regras, inclusive nesse modelo híbrido agora, né? Para ou não ser punido por pagar de forma errada, ou pagar mais do que deveria pagar. Perfeito? A história dos dividendos, que foi, na verdade, a tal da reforma do imposto de renda, que você mencionou, me permita só entrar um pouco nesse assunto, a história do acima dos 50 mil mensais ou de 600 mil anuais. Óbvio que é um governo que não fez economia o suficiente e descontou num trabalhador para dar um benefício para o outro trabalhador. Mas esse regulamento parece que não está muito claro até agora, ou seja, há uma dúvida em relação a uma série de coisas. Temos dúvidas ainda em relação a isso ou já se amadureceu? Não, ainda se tem algumas dúvidas sobre isso, tá? A ideia é que se tribute em 10% os dividendos, né? Só que da pessoa física, né? Quando a empresa passa para a pessoa física. De novo, isso tudo eu acho que vai contribuindo para o nível de investimento dentro do país, né? Claro. Os empresários, até onde eles vão julgar ser interessante fazer alguns investimentos, né? Então, a gente está falando de se você oferir mais de 50 mil reais, uma média de 50 mil reais por mês de lucro, você vai ser tributado no excedente. Isso tudo, de novo, a gente tem que ver caso a caso, tá, Piotr, e entender quais são as melhores estruturas tributárias para esse empresário eventualmente, tá? Mas o que o empresário deve se preparar aí para os próximos anos é realmente ele demandar ali de uma assessoria contábil, tributária, advogados, para ele estar dentro dos regramentos dessa nova reforma tributária, tá? E dentro desse modelo híbrido, dessa transição, entendendo quais são os novos tributos que ele vai pagar e evitar qualquer tipo de atuação ou multa para cima dele, né?